Hoje, data em que os americanos celebram a independência do país, são muitos os desafios enfrentados pelo governo Joe Biden. Não só a violência racial, como nós vimos também episódio envolvendo arma de fogo agora que deixou mortos no 4 de julho. E um desses problemas é também a inflação, considerada a maior em 40 anos. Sobre isso, a gente conversa agora com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, Bárbara Mota. Professora, muito bem-vinda, boa tarde. Essa questão econômica está intimamente ligada com a popularidade em queda do governo Joe Biden, não? Sim. O que a gente vem percebendo é que a popularidade do Biden ela vem se mantendo em baixa, né? O que o governo Biden, né, o que o Joe Biden vem buscando fazer é tentar se desacoplar, digamos assim, dessa questão econômica, não no sentido de não pensar em soluções para ela, mas no sentido de apresentar à população norte-americana que a inflação dos Estados Unidos é em grande parte fruto de questões internacionais, como, por exemplo, as interrupções no fornecimento de insumos, né, por conta da Covid-19, o desabastecimento de matérias-primas, dificuldades com logísticas, enfim, o fato de no ano passado a gente ter tido uma série de eventos climáticos que colocou problemas, né, para as plantações e para as colheitas, e também a guerra na Ucrânia, né? A guerra na Ucrânia tem sido talvez o principal elemento apresentado pela administração Biden como um fator aí que tem elevado o preço dos combustíveis internacionalmente e tem gerado uma série de prejuízos nas cadeias produtivas, nas cadeias distributivas. Enfim, então o governo Biden, por mais que a sua popularidade esteja em baixa, esse tem sido o principal argumento, o principal instrumento retórico da administração Biden para dizer que esse problema da inflação não é uma consequência direta da sua administração. Professora, não é só isso, né? Quer dizer, é um cenário muito complicado, conturbado até. A eleição presidencial já foi tensa, né? Agora teremos as eleições parlamentares. E com alguns acréscimos, além desses, a senhora citou as perdas de alguns direitos por parte das mulheres também, essa discussão que envolve o aborto e outros temas também. Em que medida a senhora acha que isso influenciará na decisão do eleitor a optar por um republicano ou por um democrata na próxima eleição? Eu acho que isso pode influenciar grandemente, né? Principalmente se o público norte-americano perceber que a administração Biden, que é uma administração que se elegeu com falas, com pautas razoavelmente progressistas, né? Então endereçar o direito das mulheres, lidar com questões climáticas, olhar de forma mais atenta para os direitos civis como um todo. Se a população norte-americana perceber que há uma deteriorização dos seus direitos civis e vincular essa deteriorização ao governo Biden, isso pode prejudicar e muito as próximas eleições. A gente mal saiu de uma eleição nos Estados Unidos, mas parece que a todo momento a gente está falando dessas próximas eleições. E a todo momento a gente está falando dessas próximas eleições, talvez por um elemento que ainda não tenha sido pacificado, que ainda não tenha sido descartado do imaginário norte-americano, que é a questão do trumpismo. Né? Enfim, esse retorno conservador nos Estados Unidos, que em grande parte a gente pode utilizar esse retorno conservador para explicar uma série de questões agora que foram questões postas na Suprema Corte, né? Como a decisão Roe versus Wade, como, por exemplo, a decisão da Suprema Corte em relação ao gun control, em relação ao controle de armas, como, por exemplo, a decisão da Suprema Corte recentemente de fazer uma série de críticas sobre a separação entre Estado e Igreja, dizendo, enfim, aceitando exceções, dizendo que o Estado pode fazer, que em algumas instituições, em algumas localidades, o Estado poderia colocar orações, que poderia financiar com dinheiro público instituições religiosas. O que a gente percebe hoje nos Estados Unidos é uma corte razoavelmente conservadora, e essa corte tem gerado um prejuízo, digamos assim, para uma série de direitos civis. Professora, eu estava exatamente me preparando aqui para perguntar sobre que direitos, que população é essa que quer a garantia de direitos, porque o que a gente vê na sociedade americana, e aí me corrija se eu estiver errada, mas pelo menos na história recente a gente parece que vê uma sociedade americana absolutamente dividida e polarizada, dividida em todas as questões, seja meio ambiente, seja a violência racial, como eu falei ainda agora, seja pauta de costumes como aborto,
armas, inclusão, diversidade, me parece que é uma sociedade que precisa fazer algum retorno para algum momento que seja de união de novo. E essa resposta vai valer, inclusive, para o Brasil nesse momento. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Essa percepção de uma sociedade norte-americana polarizada, inclusive, é muito evidente no discurso de posse do presidente Biden, né? Num discurso que tenta aí, unificar, que tenta aproximar esses dois polos da sociedade norte-americana, que tenta se apresentar aí como um elemento apaziguador. Só que esses divisionismos, eles continuam permanecendo, e continuam permanecendo por uma série de questões, como, por exemplo, a própria questão econômica, né, que coloca o sonho americano, né, esse sonho de um contínuo progresso, de que o trabalho árduo vai se traduzir em um crescimento econômico, em uma melhoria na qualidade de vida. Esse sonho americano, ele se perdeu ao longo dos últimos anos. A classe média norte-americana, a classe média branca norte-americana, há muito tempo não consegue mais progredir financeiramente igual progredia em anos anteriores. Então, essa parcela da sociedade norte-americana não só vê o seu poder de compra sendo perdido, como inclusive vê várias das pautas culturais, várias das pautas sociais que lhes são caras, né, que lhes são interessantes, a gente pensar na parcela branca e cristã norte-americana, então vai vendo essas questões sendo postas em xeque. Então, isso gera uma certa polarização, por um lado, e, por outro lado, uma outra parcela da população norte-americana, que é uma parcela também que há muitos anos vem em busca dos seus direitos. Então, direitos raciais, direitos em relação à mulher, né, como, por exemplo, agora no caso da Suprema Corte, fazendo esse banimento do direito constitucional ao aborto. Então, essa sociedade norte-americana, ela vem se mostrando cada vez mais dividida, e isso a gente percebe também aqui no Brasil, sem sombra de dúvida, e essa vai ser uma realidade para a gente nas próximas eleições. Professora Bárbara Mota, muito obrigado por sua participação aqui no Visão. Uma boa tarde para a senhora. Eu que agradeço.